Meus amigos, estamos aqui para mais um episódio do Café com Luz. E esse episódio é quase uma continuação do episódio anterior com a Maíse Braga. Maíse, que bom que você continua aqui com a gente. Uhum. E dessa feita, nós vamos falar sobre Jesus, guia e modelo da humanidade. A gente apresentou no episódio anterior, não sei se você que está nos assistindo agora viu o anterior, veja que a gente falou sobre o reino dos céus. Maíse é palestrante espírita, mas você falou, eu vou dizer a data, que você disse que está falando há 43 anos, começou a falar aos 16, não vou esticar a história, porque senão a gente não vai conseguir tocar tudo isso, e numa trilha muito bonita, e esse assunto que é imaterial, que a gente falava do reino dos céus, tem a ver com a proposta do Cristo em nossas vidas. Jesus, guia e modelo da humanidade. Guia, modelo, vamos brincar um pouco com as palavras, Maíse? O que você entende por isso, antes da gente entrar nas fontes que originaram aí o tema da nossa conversa desse café? Na verdade, ele dividiu a humanidade em duas, antes e depois dele. Ninguém mais fez isso. Por isso, quando os espíritos perguntaram qual a alma mais perfeita que já viveu na Terra, quando Kardec perguntou aos espíritos, os espíritos respondem na síntese inovidável: Jesus. Porque a verdade é que nunca mais o mundo foi o mesmo. E ele provocou tal revolução que o ódio que os romanos dominadores tinham dele, da doutrina que ele trazia, foi, para começar, que os escravos, aqueles que sofriam, começaram a ver beleza no sofrimento. Começaram a ver que havia motivo para sofrer. Como é que podia ser bem-aventurado os aflitos, né? Isso até hoje não é loucura para muitos de nós? Exatamente. Então veja que ele associou misericórdia com a noção de que você não estava na Terra por acaso, o acaso não tinha nada a ver com a sua vida, e que aquilo que você atravessava dentro do seu caráter, da retidão do seu coração, era uma experiência extraordinária, muito mais frutífera quando você tinha tudo contra você do que a seu favor. Isso, para os poderosos, em qualquer época da humanidade, é totalmente revolucionário. O fato dele pegar e falar, porque, veja bem, Jesus vem não para destruir a lei, ele confirma tudo aquilo que era de puro e de revelação divina, da qual ele, como governador espiritual do planeta, já presidia no mundo espiritual, os profetas, o próprio Moisés. Mas há uma diferença grande quando você fala que ele divide, porque ele, veja bem, ele traz um amadurecimento do senso espiritual, desse nosso entendimento, dessa nossa busca em comunhão com Deus. E aí ele traz, eu não sei se eu posso chamar de novidade. Vou chamar de novidade, que é boa nova, é isso mesmo, né? Mas ele traz um Deus que é pai. Ora, se ele é um pai, na comparação, a gente até falava sobre paternidade e maternidade, ele ama todos os seus filhos, ele não tem. Então, como é que agora o poderoso pode dizer que aquele serviçal, o escravo, ele também é filho de Deus e ele é amado tanto quanto? Inclusive o criminoso, não é, Maíse? É verdade. Isso não é revolucionário ainda? É, e difícil para nós até hoje. Quando eu me lembro, quando fico com raiva de alguém, que Jesus disse: das minhas ovelhas, nenhuma se perderá. A gente acha que fulano que me magoou não merece... Não é filho de Deus, não. Não merece as benesses da vida como eu, a vítima, mereço. E isso nos constrange até hoje, porque ele afirmou categórico. E ainda disse: qual é o pastor que não deixa no abrigo, em segurança, as 99 ovelhas e vai em busca da que está perdida? Aí a gente fica inconformado. Meu Deus, mas eu faço tudo direito. Eu sigo todas as regras da minha religião. Como é que Deus se preocupa igualzinho com fulano que chegou ontem, que está arrependido de um monte de loucura que fez? Eu nunca fiz loucura. Mas essa é a proposta de Jesus. E revolucionária até hoje exatamente por isso. Os espíritos contam que quando Jesus orou o Pai Nosso, ensinou o Pai Nosso, os apóstolos ficaram estarrecidos, porque nunca ninguém se referirá a Deus como Pai. E ele já começa orando, dizendo: Pai Nosso que estás no céu. E isso foi um choque para os discípulos que estavam ali convivendo com ele. Choque em tudo. Uma vez Pedro e Tiago estavam sentados juntos e era noite e Pedro começou a falar: porque quando nós voltarmos para casa? Porque quando voltar para casa? Porque quando nós voltarmos para pescar? E Tiago sabiamente disse: você acredita mesmo que a nossa vida vai voltar ao que era? Pensa bem, você tem certeza
que você acredita nisso? Você acha que nós seremos os mesmos? E aí Pedro começa a chorar, porque ele viu que era um caminho sem volta. Como viver depois, com a consciência desperta, depois de ter estado 3 anos acompanhando aquele ser, do mesmo jeito? Impossível. 3 anos, o tempo é relativo, né? Essa construção, esse planejamento espiritual era muito maior. Exatamente. Porque se a gente for ler literalmente essa experiência magnífica relatada, é estranho. Não é porque você não entra na vibração disso aqui que continua pulsante. Alguém que chega na praia e fala, desce do barco, venha, siga-me, vamos implantar o reino de Deus. E aí eles olham extasiados e pensam, meu Deus, o que é isso? Vamos! É verdade. Entra na coletoria de Cafarnaum, está lá Levi fazendo as contas, coletando imposto, e aí olha aquela figura, eu não consigo imaginar a atmosfera do Cristo. Ele se emociona, ele fala, né? Vem comigo. Vem comigo? Uhum. Sim. É verdade. E ele vai buscar, a gente falava anteriormente no outro episódio, a respeito da intelectualidade vazia, do orgulho que fecha essa porta para essa sutileza dessa vibração espiritual mais sublimada. E aí a gente entende por que o Cristo vai buscar nessa verdadeira humildade que é de coração. Porque não era o fato deles terem pouco dinheiro, é porque infelizmente a gente com as distrações dos recursos materiais, a gente exalta mais o ego. É uma prova difícil isso também, né? Sem dúvida. E Jesus conhecia tanto a cada um deles, que contam os amigos espirituais, que cada vez que ele se aproximou de um deles, Pedro principalmente, que foi o que reagiu mais violentamente, pelo temperamento que tinha inicialmente, quando Jesus foi chegando na praia próximo a ele, confuso, olhou para aquele homem e pensou intimamente, meu Deus, de onde é que eu conheço esse homem? Sabe? Porque já estava tudo realmente planejado. Jesus conhecia tanto a cada um deles que tornou Judas o tesoureiro. Era quem tomava conta do dinheiro, não é? Então essa racionalidade recamada de amor que Jesus possuía os marcou para sempre. É claro que eles não tinham a mínima ideia do que seria a vida deles depois que Jesus partisse, de como aquilo tomaria completamente a existência deles. Pedro tinha uma sogra insuportável e ela, certa feita, insistiu com Jesus que ela queria um talismã. Ela queria uma pedra que Jesus tivesse tocado, ela queria alguma coisa para dar sorte. Ela queria fazer daquela pedra que Jesus lhe desse um colar. Senhor, eu quero algo que permaneça junto ao meu corpo, que me dê sorte. E Jesus disse a ela, minha filha, o tempo é o grande talismã de todos. O que fazemos do nosso tempo é o que nos torna quem somos e felizes ou não. E ela saiu morta de raiva, decepcionadíssima, porque ela não entendeu nada. Ela queria era uma pedra que ela pudesse tocar, que ela pudesse trazer no pescoço, quando Jesus propunha a ela algo muito mais extraordinário. Então, no fundo, às vezes, eu acho que Jesus ainda nos procura com uma proposta tão magnífica que, infelizmente, nós ainda não conseguimos perceber a grandiosidade. Vamos fazendo o que é possível. Talvez seja tão simples, tão óbvio, que a gente não consegue enxergar. Exatamente. Nós queremos as grandes coisas. O espírita, por exemplo, quer chegar dentro da casa espírita e sair psicografando nas paredes. Né? Sem estudo, sem nada. Ele acha que isso é que é poder, isso é que é ter uma grande relação com o mundo espiritual. Mas aí é a exaltação do ego que está doente. Exatamente. Doente. Mas é incrível como isso acontece muito. A pessoa vai se orientar na casa espírita, ela quer saber sempre como vai ser a vida dela, por que isso ou aquilo não dá certo. E conheço milhares que depois de tratarem-se dentro da casa espírita, quando surge a proposta da vida renovada e do trabalho no bem. O Cristo continua fazendo convite. É um convite, ele não chega com o constrangimento da imposição. Uhum. São as experiências que vão nos facultar, às vezes mais duras, outras não tanto, dependendo da nossa vontade. Eu fico imaginando, porque até nos dias de hoje, quando ele diz, segue-me, quem quiser vir depois de mim, ou seja, seguir os meus passos, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, a cruz no sentido que não é preciso uma mortificação, não é preciso buscar o sofrimento, mas inevitavelmente haverá constrangimento, uma luta contra os nossos hábitos arraigados. Nós vamos ter que largar esse osso, porque a gente vai ter que fazer uma escolha. Eu vou ficar focado nas questões impermanentes, a gente falava disso, transitórias, ou eu vou ter coragem de fazer o sacrifício
por algo melhor. Na vida material não é assim quando a gente quer algo? É claro, inclusive quando o moço rico o procura e ele faz essa proposta, o moço rico era dono de enormes bens, era o único herdeiro da família. E ele logo se afasta, embora se sentisse fascinado pela mensagem de Jesus. E os espíritos contam que 2 semanas depois, numa luta no Coliseu, representando a família, ele morre. O rapaz rico morreu e, ao ser degolado, a última imagem que lhe veio foi justamente a de Jesus, que 2 semanas antes lhe dissera: toma a tua cruz e me segue. Deixa tudo que tens. Não se referia só às coisas materiais, mas às conveniências, às amizades, às vezes menos equilibradas, a toda uma vida que precisava ser transformada. Nem tão deixada, mas transformada, iluminada para melhor. Jesus não nos propõe a miséria, sair Faz deixando apologia tudo. da Exatamente. miserabilidade. Exatamente. Mas propõe sim que seja o mais difícil, que não é deixar a matéria, é justamente deixar tudo aquilo que é tão confortável, mas que tantas vezes nos afasta do verdadeiro bem. Eu tenho uma frase, quem usa muito essa expressão, eu vou usar aqui também, se eu não me engano é o Haroldo Dutra Dias, que ele fala que e muitas vezes a gente é aquele que pega a banana, a abre, aí pega a casca, fica com a casca e joga a banana fora. Né? É como se eu estivesse dando muito mais valor ao recurso pedagógico, instrumental. Viver é muito bom, nós temos as delícias materiais, mas se eu me apego ao meio, esquecendo o fim, esse talvez seja o maior sofrimento. E quando a gente começa a experimentar um pouquinho desse reino, através do exemplo dele, talvez as situações sejam menores, não é, Maíse? Uhum. Eu não sei, a gente ainda tem tempo, está chegando perto do pão de queijo, não é, Rafa? Mas vamos lá. Aí, o que eu queria ver nessa conversa agora, Maíse? Tem dentro dessa expressão da 625 do Livro dos Espíritos, quando fala qual é o modelo, o melhor modelo para a humanidade, né? O guia mais perfeito. Então, guia e modelo, Jesus. Kardec faz um comentário sobre isso. Agora, no nosso segundo bloco, eu queria que a gente explorasse um pouquinho e vamos fazer uma comparação, vamos deixar um suspense para os nossos amigos. O que é um guia quando a gente vai? E quando a gente vai se deslocar. Eu tenho que me deslocar de algo, eu tenho que sair de alguma zona, é um local geográfico, é um local de zona de conforto, de comportamento, de postura. Vamos tentar brincar um pouquinho com isso? E aí a gente tem mais um gostinho pela frente. Pronto, pão de queijo já está vindo aí. Meus amigos, a gente vai fazer um breve intervalo. O pão de queijo nosso vai vir para a mesa, você faz o seu lanchinho, toma sua água, um cafezinho. A gente volta já já com Maíse Braga falando sobre Jesus, guia e modelo da humanidade. A gente volta já já. Adquire o título de capitalização do Centro-Oeste CAP e ajuda a ACOM na luta contra o câncer. A Sara Dias é atendida no Centro Oncológico da ACOM e tem conseguido vencer o câncer. A sensação que tem num tratamento psicológico é que não está perdido, que não é o fim. Todo mundo tinha que entender que essa doença afeta muito o psicológico, tanto quanto o corpo. São profissionais que se empenham em cada procedimento para a cura e qualidade de vida de todos que passam por aqui. Nesse momento que surge, entra a psiquiatria e a psicologia para dar esse suporte, para fortalecer o paciente, para que ele possa ficar mais sereno nesse momento tão delicado da vida dele. O tratamento psicológico proporciona ao paciente um ambiente acolhedor, encorajando-o a ressignificar a sua história após o diagnóstico de câncer. Adquira o título de capitalização do Centro-Oeste CAP e contribua com essa luta. ACOM, contra o câncer pela vida.
Meus amigos, voltamos do nosso pequeno intervalo, já com pão de queijo, e a gente não para de conversar, né, Maísa? É verdade, Maurício. E a gente estava aqui nos bastidores, meus amigos, no intervalo, falando sobre guia. Eu até contei uma experiência minha, de um passeio meu numa caverna, fiquei morto de medo, né? Mas uma das coisas que me fez ir até o final, o que venceu a minha insegurança, foi confiar num guia experiente, que já conhecia profundamente, e fiz esse paralelo, e você emendou daí. Vamos trazer para os nossos amigos, mas como é que essa história de guia, de viver junto, você falava de alguma das experiências do mestre com os discípulos, amava profundamente a todos, como ama a humanidade, mas como um bom pai, um pai sábio ou um irmão mais velho, né? Ele ama, só que ele não trata diferentes iguais. Aquele que estuda demais, você tem que segurar ele um pouquinho para ver se ele se diverte um pouco. O pai, a mãe não faz isso. Um outro que é malandro danado, você tem que ficar de cima. Você dá atenções diferenciadas pelas características. Fala um pouquinho disso com o paralelo do mestre magnânimo, que é o nosso modelo. Pois é, você sabe que eu comentava com você que Jesus podia ter aparecido de repente, mas ele nasceu, ele foi ensinado a andar, a falar. Então ele quis nos mostrar desde o início que a trajetória da simplicidade, da humildade, da superação de tudo, ele, um filho de carpinteiro, não é? Era uma pessoa que aos 8 anos, quando abria a boca, maravilhava. Os espíritos dizem que para ser parte da amizade dele, a primeira coisa, a criança não podia maltratar animais. Então ele vem numa época em que a vida humana não valia nada. E desde criança começa a influenciar as crianças da aldeia a tratarem com carinho todos os animais. Coisas que não ficaram, na verdade, registradas, mas que realmente existiram. E você o vê como guia exatamente quando, às vezes, os apóstolos, em determinadas colocações, se equivocam e ele os corrige sempre com toda mansidão. Quando entram em Jerusalém, aqueles templos extraordinários, e Judas, claro, sempre entusiasmado, Senhor, vede, que templos, que paredes! E Jesus, calmo e sereno, olha para tudo aquilo e diz, e no entanto, não ficará pedra sobre pedra. Porque ele sabia que toda a ostentação dos romanos seria vencida pelos bárbaros que viriam depois. Então, em verdade, em todos os momentos em que, porventura, os discípulos faziam algum comentário, os amigos espirituais contam que Jesus, com todo o amor, os corrigia. O extraordinário é imaginar que um guia como ele, a alma mais perfeita que já viu na Terra, não criou nenhuma religião. Mas, na verdade, deu a todos nós suas frases inesquecíveis e a principal, para mim, a minha favorita, é a cada um segundo suas obras. Se nós nos fixássemos nessa verdade, não precisaríamos que as religiões, porventura, nos separassem. A cada um segundo suas obras. Então, somos a consequência sempre daquilo que fizemos, daquilo que sonhamos, daquilo que arquitetamos. Ele sabia disso e vinha nos apontar um caminho maior. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando falamos de verdade, me lembro dos espíritos através de Chico Xavier dizendo: verdade lembra uma estrela quebrada em milhões no lodo. Cada pessoa que a busca encontra uma parte do todo. Sabedoria também é você saber que a sua verdade é parte, que a sua religião, seja ela qual for, é parte dessa grande verdade que o Cristo nos trouxe. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É um ensinamento por demais profundo. E eu fico pensando, Maísa, que nas expressões do cotidiano, no dia a dia, que o Cristo se utilizou delas, porque se o que ele trouxe foi ajudar-nos a entender e a vivenciar a lei de Deus a gente separa, talvez por questões de classificação, para estudar, mas ela está presente nas coisas mais simples, porque o princípio é o mesmo. Então, quando ele fala desse Deus que é Pai, que está junto, que é amoroso, quando ele caminha lado a lado com os discípulos e do alto do seu poder ele quis valorizar a experiência do lar, como você bem colocou. Então ele quebra alguns paradigmas desse pensamento mágico, porque o povo hebreu esperava um ditador, um homem poderoso do ponto de vista material. O desafio de Judas e talvez a ilusão do discípulo, que é muito da nossa, é entender um Cristo poderoso vencendo o outro, e não um Cristo que vai nos ajudar a vencer as nossas próprias iniquidades.
Porque o mal não está fora, né, Maísa? Você mesmo falou disso. O combate não é interno? Sem dúvida. E Jesus, de tal maneira, incomodou que foi levado à cruz. E os amigos espirituais contam que depois da sua crucificação, o período foi terrível, porque a sombra, a maldade que havia no coração do homem e também fora da matéria, achou que já que nós tínhamos expulsado Jesus, a terra era deles. E as filas de adolescentes até crianças e adultos de toda sorte na Casa do Caminho, Pedro se chocava porque chegavam à Casa do Caminho incorporados por entidades terríveis, invisíveis aos olhos humanos. O homem é tão ligado à matéria que Gadarra foi a única cidade onde Jesus nunca entrou, porque ele passa pelo cemitério com os discípulos por trás da cidade e ali havia uma manada enorme de porcos que era deixada ali. Gadarra vivia da venda dos porcos e Jesus encontra o endemoniado no meio do cemitério. O irmão em perturbação espiritual nos dias de hoje a gente sabe. Né? Exatamente. E aí pergunta, como te chamas? Legião, porque somos muitos. E claro, Jesus percebe o sofrimento daquele ser humano que estava sob domínio há tanto tempo daquelas entidades. Ele pede, na verdade ordena, que as entidades que assediavam aquele rapaz se lançassem sobre a manada de porcos. A energia foi tamanha que a manada de porcos se lançou sobre o mar. E aí, quando Jesus quis entrar em Gadarra, de jeito nenhum. Mas por quê? Porque ele havia eliminado os porcos, que eram a condição financeira daquela cidade. Foi a única cidade onde Jesus não entrou, porque foi proibido de entrar, porque tinha mexido com a matéria. E quando Pedro achou que Jesus estava sendo ameaçado por aquelas entidades e se coloca à frente, imediatamente o espírito que comandava aquela legião diz: tu quem és? Ele aponta para Jesus. Eu sei quem é. Então, extraordinário é pensar que esse homem andou pela terra, mas desde os abismos, em toda parte, ele era conhecido. Todo mundo sabia que ele era o Cristo, era o governador da terra, estava caminhando na terra entre os homens e que nunca mais nada seria igual. Isso foi o extraordinário. A vida que ele trouxe foi também isso. Foi que nós soubéssemos que tínhamos sido criados para a felicidade e que só a alcançaríamos se conseguíssemos vencer a nós mesmos. E ele sendo protótipo e modelo, significa que o que ele fez e da forma como ele fez, está aí o caminho, né, dessa verdade, para obtermos a verdadeira vida, a vida em abundância, como ele coloca, é para ser seguido. Aí muitos de nós falam, poxa, mas ninguém vai conseguir fazer exatamente como Cristo fez. Ora, vamos sim. Ele mesmo não falou que tudo o que eu fiz vocês poderão fazer, só que eu preciso começar a querer caminhar. O guia, quando a gente fala um guia, para ele conseguir estar no ponto de dar apoio e guiar um grupo numa excursão, ele não viveu isso, já teve a sua estrada percorrida. O problema é que a gente quer ficar grande, mas não quer crescer, não é, Maísa? É verdade. A gente quer pular etapas, né? É verdade, sem dúvida. Nós sempre temos uma autorreferência enorme, muito positiva, até irreal em relação a nós mesmos. E Jesus sabia que através da simplicidade nós nos conheceríamos de verdade. Toda vez que paravam, que sentavam para descansar, vinha uma história. O extraordinário já começa aí, quando ele usa as histórias, as parábolas, para colocar no coração de cada um deles aquela verdade que não morreria nunca. Ele foi o grande pedagogo, aquele que nos fez pensar que tudo nós podemos transformar, se nós quisermos. Essa vontade que está em nós precisa agir, porque se nós não quisermos, nem Deus pode fazer nada. E nós nos esquecemos disso, que todo dia é construção, todo dia é reconstrução. Não importa se estamos num momento difícil, em que deixamos de acreditar em tantas coisas que antes o nosso coração acreditava. Vamos um pouco mais à frente. Vamos dar mais um passo. Vamos imaginar que amanhã a solução que hoje não existe virá. Isso é ter esperança. Não precisaríamos nem ter fé, mas ter esperança, sem dúvida nenhuma, é também ter fé e nos lançarmos, às vezes, num buraco escuro, na certeza absoluta de que Deus vai nos segurar. E sair desse pensamento mágico da gente querer fazer o impossível, né? Eu penso que a gente não precisa sair do próprio lugar. Acho que nos bastidores a gente estava falando no intervalo que quando
ele vai nos guiar, significa que ele está chamando para a gente se deslocar. Vamos nos deslocar de quê? Então, eu preciso buscar esse reino. A gente falava no reino dos céus que é uma viagem para dentro. Mas como é que eu posso fazer uma viagem para dentro, não é? Se eu quero ficar onde estou, do ponto de vista de postura psicológica, sem analisar efetivamente o que brota da minha nascente afetiva? Não é só do que eu falo, porque o que eu falo era uma ideia, e antes de ser ideia, ela era sentimento, porque eu estou conversando contigo agora e posso estar, de repente, equivocado com um sentimento contrário. Às vezes a gente comete essas incoerências, tenta disfarçar na capa, mas o coração não esconde quem nós realmente somos. Nós somos não só o que pensamos, mas o que sentimos. E a gente às vezes não quer fazer essa viagem, não é? Mas que dá trabalho, porque geralmente eu vou nós não encontrar queremos minha fazer. sombra, não vou encontrar? Geralmente não queremos fazer, porque é tão confortável o lugar onde nós estamos. Você não precisa se preocupar, você aparentemente vai fazer o papel que hoje tanta gente adora, que é o de vítima. Ah, e nada dá certo para mim, Deus me esqueceu. Ah, eu queria ter a sua força, mas não tenho. Eu queria superar como você, mas não supero. Fica tão tranquilo. Só que há algo dentro de nós que não se conforma com isso. E é por isso que a boca fala daquilo que tem o coração. Se a sua boca falar do que não existe no seu coração, em breve tempo você não sustentará a sua mudança interior, a aparente veleidade que você tem de falar ou agir dentro de determinada convicção religiosa ou filosófica que você tenha. O viver é colocar o nosso coração, muitas vezes chagado, sozinho, esquecido, no meio de todas as nossas transformações. Aí sim, as forças do bem que protegem o universo, não importa o nome que nós possamos dar a elas, se juntam conosco e nada vos será impossível, disse Jesus. Você estava falando, me veio uma imagem muito interessante. Quando a gente está com as nossas crianças, com os nossos irmãos até mais fracos, ou então alguém na senectude, na velhice, às vezes a velhice adoentada, por mais que você dê apoio no momento difícil, você não anda por ela. Um guia pode estar junto ao seu lado. Ele pode até chorar contigo as tuas desilusões, mas ele não vai caminhar o caminho por você. Porque é da lei divina. Ele não tirou o livre-arbítrio. Então, essa história da gente querer ser carregado, quando a gente está sofrendo, a gente quer colo. A gente vai receber o colo. Mas chega uma hora que um pai, depois que pegou, fez o carinho, o que ele faz com a criança que já tem condição? Não coloca no chão de novo, Maísa, e fala assim, vai e anda. Exatamente. Até para que o medo não paralise a pessoa. Viver a mesma experiência dolorosa, às vezes repetindo-a, e às vezes quem não aprende repete muitas e muitas vezes, é salutar, porque finalmente nós nos conhecemos na nossa hora mais grave, que é a da superação das nossas dificuldades. E os nossos fantasmas interiores, todos os temos. Graças a Deus existem os nossos irmãos psicólogos, psiquiatras, que nas nossas horas de crise, aí estão para nos atender. Mas Jesus falava muito mais do que isso, de algo que tinha que nascer dentro de nós. Essa segurança da certeza absoluta da paternidade divina e de que, criados simples e ignorantes, nós caminhamos, mesmo contra a nossa própria vontade, para uma realidade espiritual positiva, de serviço no bem, de amor ao próximo, de esquecer de nós mesmos e de deixar de lado tantas coisas que são simples na vida, mas que nós adoramos complicar. Que bom, mas eu acho que a gente já está, tem um minutinho final, e além de agradecer, lembrar aqui uma frase que nos veio à cabeça, né? Cabe a nós queremos caminhar com a ajuda do guia, porque eu posso dispensá-lo, não indefinidamente, porque a dor vai me fazer chamá-lo de volta. Ele nunca está longe de nós. Mas vamos fazer com que a gente sinta a presença dele, que a gente abra as portas do nosso coração. Acho que esse conselheiro amoroso que caminha conosco, a prece, as expressões legítimas da fé, todas elas, quando em verdade, abrem as portas para a companhia do Mestre e deixa de ser apenas um pensamento mágico. Mas muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo, pela oportunidade. Que todos sejamos felizes fazendo os outros felizes, que é o que importa. Isso, amando de fato. Olha, um beijo enorme no coração de vocês. A gente se despede só por hora, mas até o próximo café.
adquire o título de capitalização do Centro-Oeste CAP e ajuda a ACOM na luta contra o câncer. A Sara Dias é atendida no Centro Oncológico da ACOM e tem conseguido vencer o câncer. A sensação que tem num tratamento psicológico é que não está perdido, que não é o fim. Todo mundo tinha que entender que essa doença afeta muito o psicológico, tanto quanto o corpo. São profissionais que se empenham em cada procedimento para a cura e qualidade de vida de todos que passam por aqui. Nesse momento que surge, entra a psiquiatria e a psicologia para dar esse suporte, para fortalecer o paciente, para que ele possa ficar mais sereno nesse momento tão delicado da vida dele. O tratamento psicológico proporciona ao paciente um ambiente acolhedor, encorajando-o a ressignificar a sua história após o diagnóstico de câncer. Adquira o título de capitalização do Centro-Oeste CAP e contribua com essa luta. ACOM, contra o câncer pela vida. O câncer de bexiga é uma doença silenciosa, mas que afeta milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Apesar de ser um dos tipos mais comuns do trato urinário, especialmente entre os homens, ele ainda é pouco conhecido. Neste documentário, vamos entender os fatores de risco, os sintomas, os desafios do diagnóstico e as opções de tratamento desse câncer que, quando detectado precocemente, pode ser tratado com sucesso. Antes de aprofundarmos no tema do câncer de bexiga, é essencial compreender o papel da bexiga no organismo e o que caracteriza o câncer do trato gênito-urinário. A bexiga é um órgão que faz parte do trato urinário, tanto do homem quanto da mulher, e ela tem duas funções. Primeiro, ela precisa armazenar a urina com baixa pressão, ou seja, o rim vai filtrar o sangue, produzir urina, e essa urina vai se acumular na bexiga. E depois a segunda função da bexiga é gerar uma força de contração que vai expelir essa urina através da uretra, que é o canal da urina. Câncer do trato gênito-urinário envolve o sistema urinário e genital. Então, o sistema urinário você entende o rim, a pelve renal, os ureteres, a bexiga e a uretra. Lembrando que a uretra tem a parte da próstata e tem a parte peniana. E os órgãos genitais, então, pênis e testículo, que é do sistema reprodutor. Mas quando a gente está falando de câncer desse trato, a gente está falando disso, mais as adrenais. Agora, vamos entender o que é o câncer de bexiga. O câncer de bexiga é um crescimento anormal destas células que crescem no epitélio de revestimento da bexiga. O câncer de bexiga ele é popularmente chamado de câncer de bexiga porque é o local em que mais aparecem os tumores destas células que nós chamamos de urotélio. Mas ele também pode acontecer na pelve renal, no ureter e na uretra do trato urológico. O câncer de bexiga é uma doença complexa. E embora nem sempre se conheça a causa exata, vários fatores de risco podem aumentar a probabilidade de desenvolvê-lo. As principais causas do câncer de bexiga elas estão relacionadas ao tabagismo e à exposição ocupacional. O que isso quer dizer? O tabagismo, todo mundo sabe, 50% é causado pelo tabagismo, mas a gente tem também pessoas que trabalham em indústrias têxteis, com solventes, que também afetam diretamente o sistema urinário. Existem diferentes tipos e subtipos de câncer de bexiga, classificados principalmente com base nas células que sofrem a alteração. Existem tipos, sim, a gente pode falar de tipos de tumores de bexiga em relação a onde esse tumor aparece, dentro da mucosa da bexiga, tá? Então, imagine que essa bexiga ela tem uma parede, tá certo? Ela é uma bola, mas essa bola é limitada por uma parede, tá? E essa parede tem camadas. E aqui já surge a primeira separação dos tipos de tumor de bexiga. Eu tenho um tumor de bexiga que é superficial, ele surge nas camadas mais superficiais, e eu tenho os tumores de bexiga profundos. São tumores que eles crescem para dentro, eles nascem dentro da parte mais externa aqui dessa mucosa, né? Porque lembra, é o contato com elementos tóxicos da urina
Então, surge nessa camada que está em contato com esta urina, só que certos tumores, mais ou menos 1 em cada 5 de tumores de bexiga, eles são mais profundos. Eles tendem a crescer e pegar toda a camada mais profunda da bexiga. São os tumores que ameaçam a existência da pessoa. Porque uma vez atingidas as camadas mais profundas da bexiga, eles têm acesso ao restante do organismo. Entram pela circulação e entram dentro do organismo, entram pela circulação linfática e acabam alcançando os linfonodos e assim por diante. Então tem os tumores superficiais e os tumores invasivos. Essa é a classificação mais importante dos tumores de bexiga. Mais ou menos 90 a 95% dos tumores de bexiga são o que a gente chama de carcinoma urotelial. 5 a 10% são alguns outros tipos de tumores que a gente até tem em outros locais, como o adenocarcinoma, o carcinoma escamoso, ou mais raramente carcinoma de pequenas células, assim por diante. O câncer de bexiga afeta principalmente pessoas mais velhas e é o 9º mais comum no mundo. No Brasil, está entre os 10 tipos mais frequentes, predominando em homens. O câncer de bexiga, geralmente é uma doença de pacientes mais idosos, então na 6ª, 7ª década de vida. E geralmente quando a gente olha a epidemiologia do câncer de bexiga, ele é mais tem a sua maior ocorrência em países desenvolvidos, ou se a gente for colocar em nível nacional, nas regiões mais desenvolvidas. Então ele tem uma íntima associação com o desenvolvimento, talvez a questão da poluição, do tabagismo, hábitos de vida para esses pacientes. Então no nosso país, por exemplo, a região sudeste e sul é onde a gente tem as maiores incidências do câncer de bexiga, né? Em termos de mortalidade, ele tem um risco bastante elevado também, o que pode trazer uma certa atenção enquanto saúde pública também, porque ele está relacionado, especialmente entre os homens, onde ele é mais comum do que em mulheres, por exemplo. Existem grupos e fatores considerados de risco para o câncer de bexiga, que inclui principalmente homens mais velhos, além de indivíduos expostos a certos produtos químicos e tabagistas. O principal grupo de risco para câncer de bexiga são os pacientes tabagistas. Então, o cigarro tem uma relação íntima com a formação do câncer de bexiga muito importante. Então, esses pacientes são os que têm maior risco de desenvolvimento do câncer de bexiga. Sim, os homens têm mais câncer de bexiga do que as mulheres, na proporção de 3:1. Tá? Então, se você pega uma população de câncer de bexiga, né? É mais ou menos essa a proporção, você vai ter um número muito maior de homens do que mulheres. Tá? É muito frequente, quase todos os pacientes que têm câncer de bexiga, eles fumam ou fumaram bastante nos últimos 10, 15 anos. É importante destacar os principais fatores de risco para o câncer de bexiga. Tabagismo, principal causa. Infecções específicas. Algumas medicações, ciclofosfamidas. Exposição ocupacional a certos produtos químicos, como os usados na fabricação de corantes, borracha, couro e tintas, também é um fator de risco significativo. O câncer de bexiga geralmente costuma se manifestar através de sintomas que merecem atenção. Acho que o principal sintoma, na verdade, é o sangramento na urina, né? Nós, no papel médico, chamamos de hematúria. Então, na verdade, é a presença de sangramento na urina. Pode ser só uma urina mais rósea ou até pode ter a saída de coágulo. Esse é o principal sintoma. Sintomas outros relacionados, por exemplo, ao tumor localmente, como dor, desconforto, também podem acontecer, ou quando a doença está avançada, você pode ter algum sintoma de alguma metástase. Porque o primeiro sinal de que existe um câncer crescendo dentro da bexiga é a eliminação de sangue pela urina. Então, é a urina avermelhada, ou a urina com eliminação nítida de sangue puro. Tá? Então, é mais frequente, na verdade, essa urina avermelhada, a urina contaminada com sangue, mostrando que existe uma inflamação dentro dessa bexiga. Esse é o sinal mais importante e, frequentemente, ele se acompanha de dor ao urinar, um ardor, melhor dizendo. A pessoa diz que arde quando ela urina. Tá? São tumores que se anunciam muito precocemente. É importante reforçar os sinais e sintomas de alerta do câncer de bexiga que devem ser avaliados por um médico. Hematúria,
O mais comum, sangue na urina, dor ou ardor ao urinar, necessidade frequente de urinar, dor pélvica ou lombar, perda de peso. Em alguns casos, os sintomas do câncer de bexiga podem ser confundidos com outras doenças e atrasar o diagnóstico. Se os sintomas relacionados ao câncer de bexiga podem ser confundidos com outras doenças, pode sim, inclusive com doenças não oncológicas, né? Então, por exemplo, irritações, cálculos urinários, infecções urinárias também pode dar sangramento na urina. Nos homens. Na mulher, tem sangramento menstrual, sangramento uterino, outras coisas podem confundir. Mas eu sempre digo observar e, se persistir, procurar investigação. O diagnóstico do câncer de bexiga geralmente envolve uma combinação de exames clínicos, de imagem e laboratoriais, com a cistoscopia e biópsia sendo cruciais para confirmar a presença e natureza do tumor. Não, o câncer de bexiga, ele tem que ser, qualquer câncer tem que ser provado com a realização de uma biópsia, tá? Que é a retirada do tecido e o patologista no laboratório, né, no microscópio, ele identifica que tem um tumor maligno crescendo ali dentro, tá? Ou seja, para eu fazer essa biópsia, eu tenho que olhar onde é que está o tumor. Então, se faz o diagnóstico do câncer de bexiga olhando dentro da bexiga através de uma cistoscopia. Agora, como é que eu sei que eu tenho que fazer isso? Porque tem uma imagem, tá? Então aqui eu estou dizendo que a imagem mostra, junto com o sintoma de sangramento urinário, o indivíduo faz uma imagem, em geral um ultrassom é suficiente, tá? Eventualmente, quando o ultrassom não mostra claramente que existe um tumor crescendo dentro de uma bexiga, para explicar um sangramento, por exemplo, é necessário fazer uma tomografia ou até uma ressonância magnética. Mas, em geral, o diagnóstico é feito na imagem, ou ele é sugerido na imagem por um ultrassom, e depois o urologista faz uma cistoscopia, identifica um tumor dentro da bexiga, tira um pedacinho, faz uma biópsia, e assim é feito o diagnóstico. No Brasil, o diagnóstico do câncer de bexiga ainda é realizado tardiamente. Infelizmente, o Brasil, diferente do resto do mundo, a gente tem um diagnóstico sempre mais tardio, principalmente pela dificuldade ao acesso da saúde, né? Então, enquanto, por exemplo, os números dos Estados Unidos mostram que apenas 5% dos pacientes fazem diagnóstico com doença metastática, no Brasil a gente chega em torno de 40%. Isso muitas vezes porque o paciente, quando começa a ter sintomas, tem vergonha de procurar o sistema de saúde. Quando vai procurar o sistema de saúde, ele tem uma burocracia enorme entre um posto de saúde, encaminhamento para exames, retorno no especialista, para início de investigação e o resultado anatomopatológico. Esse atraso no diagnóstico, como a gente falou agora há pouco, tem um impacto direto no risco da evolução da doença por ser uma doença mais agressiva, e isso vai ter um impacto direto na chance de cura do paciente. Receber o diagnóstico de câncer de bexiga costuma assustar e gerar apreensão. O diagnóstico do câncer de bexiga, com certeza, ele assusta, tá? Toda informação que ela é rara, ela assusta o paciente. O paciente não está acostumado a escutar. E quando ele escuta, normalmente a notícia ela não é boa. Então ele pode assustar, vale a pena vir ao consultório médico, de preferência um oncologista, para que você tenha inclusive um alívio dessa informação. Alívio da informação, ele vem com esclarecimento. A informação esclarece e alivia como que aquilo vai ser tratado, de que forma o paciente vai ter acesso ao tratamento. A evolução do tumor de bexiga depende de vários fatores e tipos de subtipos do câncer. O câncer de bexiga, a gente tem vários tipos e subtipos de câncer de bexiga. E isso pode determinar essa evolução mais rápida ou mais lenta. O câncer de bexiga é classificado em estágios, o que ajuda a determinar a extensão da doença e orientar o tratamento. Sem dúvida, assim como outros tumores, o câncer de bexiga também é estadiado, grosseiramente, ou como a maioria dos tumores, a gente chama de estádio 1 até 4, né? Sendo que os tumores iniciais, né, são estadiados como tumor estadio clínico 1, 2 e 3, e o estadio 4 é quando o tumor já fugiu realmente da bexiga e já dá metástase de outros órgãos. É importante que o tumor de bexiga, diferente de alguns outros tumores, ele, apesar de ser em algum momento um tumor invasivo, ele ainda pode ser tratado com medidas locais de raspagem e tratamentos intravesicais. Enquanto o tumor já está um pouco mais avançado, isso pode envolver alguns outros tratamentos, inclusive a cirurgia.
Existe cura para o câncer de bexiga em estágios iniciais. E quando a doença está mais avançada, pode ser controlada. O câncer de bexiga tem cura, sim, e de acordo também com o estadiamento. Quando a gente diagnostica doenças pré-invasivas, que a gente costumava chamar antigamente, elas são 100% curativas. Você tem que tomar cuidado com essas recorrências. Na fase da doença invasiva, ela envolve um tratamento novamente curativo, mas envolve várias ferramentas: cirurgia, radioterapia, quimioterapia. Nas fases mais avançadas, você pode ter uma doença que é chamada metastática. E hoje em dia tem excelentes tratamentos para controle da doença. Raramente você vai falar em cura para a doença metastática. Sim, a cura e as chances de cura, elas vão depender diretamente do estágio em que a doença foi diagnosticada. Naqueles estágios, o 0, que ainda nem é invasivo, nos estágios iniciais, é altamente curável desses pacientes. Então, as chances de cura são acima de 90%, 95% dos pacientes. Por outro lado, nos cenários onde a doença ainda é localmente avançada, já saindo da bexiga, cometendo gânglios, você cai bastante já as chances de cura. Não que não seja possível, mas cai bastante. E no cenário de doença metastática, a gente ainda tem bastante dificuldade em falar em curas propriamente dito, embora tenhamos evoluído muito nos últimos anos nos tratamentos sistêmicos. As principais abordagens de tratamento para o câncer de bexiga variam conforme o estágio e a extensão da doença, podendo incluir cirurgia, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia e terapia-alvo. Os principais tratamentos para o câncer de bexiga também dependem do estadiamento, mas vão envolver certamente a cirurgia, e a principal delas é a retirada da bexiga, que você pode optar por conservação da bexiga, portanto nós estamos falando de radioterapia, e isso sempre vai envolver alguma complementação com quimioterapia. Quimioterapia é uma palavra aberta para dizer tratamentos antineoplásicos que envolvem quimioterapia, imunoterapia, hoje anticorpos conjugados à droga, que estão fazendo uma revolução no tratamento do câncer de bexiga. Os tratamentos para o câncer de bexiga podem causar efeitos colaterais, que variam conforme o tipo de abordagem utilizada. Tratamento de câncer sempre tem efeito colateral. Sempre. Não tem nenhum tratamento de câncer que não tenha efeito colateral. Tá? Em relação ao câncer de bexiga, o tratamento do tumor superficial de bexiga, quando ele é feito para evitar a recorrência de novos tumores, é feito com BCG. BCG é uma bactéria de tuberculose enfraquecida, atenuada. Dificilmente ela vai causar tuberculose, mas às vezes ela pode causar tuberculose dentro da bexiga, e às vezes até uma tuberculose que se espalha pelo organismo, que tem que ser tratado como se fosse uma tuberculose. É raro isso, mas pode acontecer. Mas mais frequentemente irrita a bexiga. O paciente se queixa de dor. Ele pode eventualmente aumentar o sangramento. Tá? Então essa é uma queixa, é um efeito colateral. No caso, é um efeito colateral que ajuda a curar a doença, porque é um tratamento que faz algo que cura o câncer de bexiga superficial. No BCG, é provocar uma cistite, uma inflamação. E essa inflamação traz uma série de células de imunologia, células de comportamento antitumoral, imunológico, e é isso que cura a bexiga. Nas doenças mais invasivas, mais graves do tumor de bexiga, é necessária a utilização de quimioterapia e imunoterapia, tá? Que tem o seu grupo também de efeitos colaterais. Em geral, são facilmente, em geral se lida bem se maneja bem com esses efeitos colaterais, mais raramente eles podem trazer problemas graves. Alguns tratamentos para o câncer de bexiga podem causar sequelas para o paciente. Em questão da sequela, aí depende do tipo do tratamento que esse paciente recebeu. Se for uma doença ainda superficial, o cirurgião vai lá e fazer uma raspagem e ele está tratado, nem vai tirar a bexiga. Num cenário mais avançado, mais invasivo, o cirurgião muitas vezes vai ser necessário a retirada da bexiga. E nesse cenário, ele vai ter duas opções. Ou fazer uma reconstrução da bexiga
para poder o paciente ainda não precisar ficar com a bolsinha, ou em alguns casos é necessário que ele fique com a bolsinha como depositório da urina desse paciente. Então, nesse cenário, ele vai ficar com uma sequela dessa bolsinha para o resto da vida do paciente, né? Outra possível sequela que pode surgir envolve a sexualidade, que deve ser discutida com o médico. A questão da sexualidade, ela pode ser afetada de algumas formas. Desde a questão da imagem corpórea, porque eventualmente alguns pacientes tiveram que ficar com a bolsinha, isso pode ser interpretado com uma dificuldade nesse cenário, mas não invariavelmente a gente encontra pacientes que conseguem soluções fantásticas de como é que ele faz no dia a dia para poder superar isso, encarar isso, às vezes até de uma forma divertida e não danosa para ele. Mas tem também as sequelas do próprio tratamento cirúrgico, que muitas vezes, especialmente nos homens, podem cursar com impotência, coisas desse cenário. Então mas isso depende do tipo da extensão da cirurgia, precisa ser conversado muito bem com o cirurgião quando vai ser feito, como é que é o risco para estar avaliando. Existem terapêuticos que você pode lançar a mão antes do tratamento cirúrgico para tentar ajudar que isso não aconteça no pós-cirúrgico. Então, existem estratégias e é sempre muito importante, quer seja da parte do médico, falar e questionar sobre isso, né, independente da idade que o indivíduo se encontra, e também do paciente colocar isso, depois que isso é uma coisa importante, né, porque o sexo também faz parte da vida, como nos alimentarmos e bebermos, né, então isso é uma coisa que é importante, que muitas vezes é negligenciada, né, por medo ou ressalva, mas que nesse momento da relação médico-paciente, isso tudo tem que ser posto de lado e colocado claramente o que vai mudar ou não, o que a gente pode fazer de estratégias. O uso de bolsa coletora de urina pode causar receio ou desconforto para muitos pacientes, e é importante conversar com o médico. O tratamento cirúrgico do câncer de bexiga tem um grande impacto, especialmente naqueles casos, não são todos os casos, mas nos casos onde não vai ser possível fazer uma reconstrução da via urinária pela via normal que a gente tem fisiológica, e que o paciente vem acabar ficando com uma bolsinha que vai ser coletora ali da urina para o resto da vida dele. Isso muitas vezes é encarado como um trauma, um limitante e um selador de que acabou a minha vida, não tenho mais. Mas cada vez mais nós temos pacientes que conseguem plenamente se reinserir na sociedade, nas suas atividades de trabalho, né? Desde pacientes que voltam a jogar tênis com a bolsinha, que vão à praia com a bolsinha. Hoje em dia temos maiôs que pode ser, né, você pode colocar. Eu tenho pacientes que são professores de educação física e que dão aula para os seus alunos, inclusive aula de natação com maiô, e a bolsinha está lá, ele é um operado portador da bolsinha. Então, né, tirar esse estigma que existe de que isso tem um mal interpretação das pessoas que estão em volta, acho que é bastante importante, que é possível sim viver com a bolsinha e com excelente qualidade de vida, fazendo todas as coisas que o paciente estava fazendo anteriormente a ter o diagnóstico. Em alguns casos, o câncer de bexiga pode recidivar. Câncer de bexiga a gente sempre tem que falar no tumor superficial e no tumor invasivo de músculo, tá? Não estou falando da doença disseminada no corpo, estou falando do tipo de tumor que nasce dentro da bexiga. O tumor de bexiga superficial, ele é removido pelo cirurgião, através de uma cistoscopia, tá? Os tumores mais graves desse grupo de tumores superficiais, mais ou menos um em cada 4, um em cada 5 desses tumores volta novamente. A bexiga produz novos tumores novamente, tá? 1 em cada 4, 1 em cada 5 pacientes com tumor superficial, a doença vai voltar novamente. No tumor de bexiga invasivo de músculo, a recidiva no local, ela não se define. Não faz sentido falar nisso, porque ou a bexiga inteira é removida, então não tem mais bexiga para o tumor voltar, né? Ou a radioterapia acontece de uma tal maneira onde provavelmente não vai voltar tumor ali. O risco do tumor mais profundo é a disseminação no organismo, tá? E essa disseminação no organismo, ela pode acontecer em mais ou menos 1 em cada 4, 1 em cada 3, 1 em cada 4 pacientes que têm um tumor músculo invasivo.
Tá? Depende também de alguns fatores biológicos de cada tumor, mas é mais ou menos assim. O acompanhamento médico após o tratamento do câncer de bexiga é fundamental para identificar efeitos tardios e preservar a qualidade de vida do paciente. Esse acompanhamento a gente sempre usa um número meio cabalístico, né, que é um acompanhamento por 5 anos. Tá? O grande ponto, e a gente sabe também da importância do segmento no câncer de bexiga, então existem estudos mostrando que quem faz o acompanhamento especificamente do câncer de bexiga tem chances melhores que se tiver uma recorrência de eventualmente ter sucesso no seu tratamento. E esse acompanhamento ele deve ser feito por pelo menos 5 anos. O grande ponto é que o câncer de bexiga, como tem um fator de risco que a gente já falou, de tabagismo, esse fator é meio que contínuo. Então, por mais que eventualmente ele tirou a bexiga, ele ainda eventualmente tem o risco de desenvolvimento desse tumor na pelve renal, no ureter, alguma outra área. Então, muitas vezes a gente até conversa com o paciente e esse segmento torna-se até mais que 5 anos, não com aquele risco da recidiva do tumor prévio, mas eventualmente com a possibilidade de um novo tumor pelos fatores de risco prévios. Deve fazer parte do tratamento do câncer de bexiga uma equipe multidisciplinar. A equipe multiprofissional ela também é essencial no tratamento do câncer de bexiga. Você vai precisar de um time que vai envolver, às vezes, o radioterapeuta, às vezes o cirurgião, a enfermeira, os técnicos de enfermagem. Então, todas as pessoas participam do nosso tratamento. O apoio psicológico é fundamental durante o processo de tratamento do câncer de bexiga. Sem dúvida nenhuma, o apoio psicológico é fundamental no processo desse paciente. Claro, principalmente quando a gente fala na doença localizada, onde uma das terapias envolve a cirurgia, que é a retirada do órgão, porque isso pode ter um impacto na qualidade de vida do paciente, tanto em termos de sair de casa, poder fazer seus compromissos sociais, ou até mesmo dentro de casa, com a vergonha do seu parceiro ou da sua parceira, assim por diante. A presença e o apoio da família são essenciais ao longo do tratamento. A família é essencial para o acompanhamento do paciente. As informações em oncologia elas são muito complexas. O paciente precisa resolver diversas tarefas e precisa absorver todas essas informações em consulta. Então é essencial que ele tenha ajuda para cumprir todas essas etapas do tratamento e que dê também suporte emocional para ele. Não existe prevenção para o câncer de bexiga nem exames de rastreio, mas a população pode adotar hábitos saudáveis que podem diminuir os fatores de riscos ambientais, como o tabagismo. Alguns tumores eles podem ser prevenidos quando a gente sabe qual é a causa deles. Se eu digo que a causa do câncer, ou a principal causa do câncer de bexiga é o tabagismo, ou principalmente o tabagismo de alta carga, né? Pessoas que fumam um maço ou acima de um maço de cigarro por dia, é parar de fumar. Fora isso, não tem nenhuma outra medida de prevenção. A informação é uma grande aliada no combate ao câncer. Por isso, se você quiser saber mais sobre câncer de bexiga, converse com seu médico ou procure o núcleo de saúde de sua cidade. Mas já anote algumas dicas. INCA, Instituto Nacional do Câncer, www.gov.br/INCA/PT-BR. SBOC, Sociedade Brasileira de Oncologia, sboc.org.br. SBU, Sociedade Brasileira de Urologia, portal da urologia.org.br. AC Camargo Cancer Center, accamargo.org.br. Se detectado cedo e tratado corretamente, o câncer de bexiga não é mais uma sentença de morte. Câncer de bexiga não deve ser sinônimo de morte, tá? A gente não deve ter um pânico da palavra chamada câncer. A gente deve ter informação, esclarecimento. O esclarecimento deve trazer esse alívio para a gente e trazer esse comprometimento de fazer o tratamento, fazer a nossa parte. E para ter certeza que você vai ter, de repente, um bom resultado. Como vimos, o câncer de bexiga é tratável e muitas vezes curável. Mas isso depende de informação, prevenção, como evitar o tabagismo, diagnóstico precoce e tratamento adequado. Detectar a doença cedo aumenta as chances de sucesso terapêutico e preserva a qualidade de vida.